Gente, então vamos lá dar continuidade, né? Hoje a gente vai discutir sobre as questões que eu passei na atividade anterior e vamos dar continuidade hoje em sistema esquelético. Muita gente me procurou no privado para tirar dúvidas, isso é muito bom, sinal que vocês realmente estão empenhados em resolver as atividades propostas, né? E estou sempre à disposição. Bom, essa número 1, teve muita gente que ficou preocupada como que ia fazer esse desenho, tá? O objetivo dessa número 1 não era que vocês fizessem um desenho perfeito. O que eu preciso que vocês saibam? Localizar onde estão as estruturas ósseas. Quando vocês vão pesquisar na internet, vocês vão achar uma diversidade enorme de nomes diferentes para os ossos, tá? Eu preciso que vocês saibam o mais usual, tá? Que é o que vocês vão, no local que vocês estiverem, falar o nome daquele osso, vocês vão saber que osso é, saber onde ele está localizado. É isso que eu preciso que vocês tenham em mente, tá? Então, aqui uns exemplos de alguns desenhos do pessoal que já me mandou, tá? Ó, perfeito esse desenho. Eu não preciso que vocês façam um esqueleto fiel da forma como ele é. Eu preciso que vocês saibam localizar onde está cada estrutura óssea, tá? Então, não se preocupem em relação à perfeição do desenho, mas preocupem-se em ter colocado o osso, colocado a indicação óssea no local correto, tá? Da estrutura correta. Então, vamos lá. O que eu precisava que vocês tivessem colocado? Primeiro, crânio, né? Não precisava especificar os ossos do crânio, porque o que a gente consegue especificar aqui, basicamente, é o que? É o frontal, que é o que está aqui na frente, né? O zigomático, a mandíbula e o maxilar. Basicamente são esses. O orbital também daria, o nasal, mas assim, colocando o crânio para mim já estava bom nesse primeiro desenho aí. Depois descendo a gente tem a clavícula, né? A escápula, descendo o membro superior eu tenho o húmero, né? Húmero, rádio, né? O rádio é esse que desce aqui para o polegar, sempre lembrando. Antena do rádio, o polegar ele funciona como a antena do rádio, tá? Então, olha aqui, fica mais fácil para vocês visualizarem. Então, o rádio, e aí eu tenho a ulna, né? Então, húmero, rádio e ulna. São os ossos aqui do membro superior. Descendo para a mão, no carpo eu tenho 8 ossinhos. Tem uma questão mais para frente que vai falar sobre eles, né? Então, são 8 ossinhos aqui no carpo. Não precisava especificar os ossinhos do carpo aqui nessa questão ainda, tá? Então, bastava colocar que era o carpo que já estava ok. Metacarpo, cada dedo da mão vai ter um metacarpo e tem as falanges. Lembrando que na mão, a gente tem, cada dedo tem 3 falanges, com exceção aqui do polegar. O polegar tem só 2 falanges. Os demais dedos, a gente tem a falange distal, falange proximal e a falange intermédia. Mas o polegar tem apenas a falange distal e a falange proximal. Deixa eu só desenhar para a gente facilitar o entendimento de vocês. Ó, então aqui eu tenho o polegar e os outros dedos. Vamos lá. O desenho não ficou dos melhores, mas dá para compreender. Olha aqui. A gente tem as falanges, né? Então, os outros dedos, eu tenho 3 falanges. Já o polegar, eu tenho apenas 2 falanges. Como assim? Deixa eu só mudar a cor da caneta. A gente tem aqui nos outros dedos a falange distal, né? Lembra, ó, distal. O Dzinho, diz, na verdade, a gente lembra de quê? De distante, então é o que está mais distante do corpo, tá? É o da pontinha, a falange distal. Depois eu tenho a falange intermédia. A intermédia é a que fica no meio. E aqui, mais próximo do corpo, eu tenho uma falange que a gente chama de proximal. Olha só, fica fácil memorizar. Próximo e distante. Então, proximal é aquela que está mais próximo do corpo e a distal é a que está mais distante. E intermédia, né, é a que fica ali no meio. Média fica no meio, certo? Então, distal é a falange que está mais distante, lembra do diz, de distante. Proximal é a falange que está mais próxima, certo? Aqui no polegar, eu tenho apenas a falange distal e a falange proximal, tá? Em todos os outros dedos eu tenho falange distal, falange intermédia e falange proximal, com exceção do polegar, que eu tenho apenas falange distal e falange proximal, correto? Então, vamos dar continuidade. Depois eu tenho aqui, ó,
o externo, né? As costelas, a coluna vertebral, não precisava especificar os tipos de vértebras, colocando coluna vertebral para mim já estava bom, já dava para compreender que vocês tinham de fato compreendido a proposta, tá? Então, falange, coluna vertebral, né? Vértebras, poderia colocar também separadamente vértebras cervicais, que é a que está mais próximos aqui. Depois descendo eu tenho as vértebras torácicas, vértebras lombares e o sacro. Aí vem para os ossos do quadril. Os ossos do quadril são 3 ossos, a gente vai falar nessa próxima aula. A gente tem o ilho, isquio e pubis, ou apenas osso ilíaco. A forma como vocês colocassem para mim estava bom também, tá? Ou só ossos do quadril, ou ilíaco, ou ilho, isquio e pubis. Ilho é esse mais altinho, isquio descendo aqui e o pubis é esse que se junta aqui na região anterior, tá? Aqui na parte da frente. Descendo aqui para os membros inferiores, a gente tem o fêmur, tá? A patela, em alguns livros, alguns sites, vocês vão encontrar outro nome, vão encontrar aí rótula, assim como também aqui no membro superior, a gente vai encontrar laúna, tem alguns livros que trazem cúbito, tá? Então, vai depender. O mais utilizado é ulna, o mais utilizado é patela, aqui embaixo, em vez de rótula, tá? E aí desce que a gente tem a tíbia, que é a famosa canela, e tem também a fíbula, tá? Então, tíbia e fíbula aqui nos ossos da perna. Na coxa a gente tem o fêmur. E no pé a gente tem o tarso, né? Que são vários ossinhos também que a gente vai falar sobre eles. O metatarso, tá? Cada dedo tem um metatarso, assim como nos ossos aqui da mão, tá, gente? O pé é igual à mão, a diferença é que na mão eu tenho metacarpos, né? E no pé eu tenho metatarsos. E também as falanges nos ossos dos pés. Bom, ossos planos, os ossos do crânio, tá? Então, os ossos do crânio são ossos planos. Ossos longos, os ossos do braço, tá? Então, o húmero, a ulna, o rádio, o fêmur, a tíbia, a fíbula, tudo são ossos longos. Ossos curtos, os ossos do metacarpo e os ossos os ossos do carpo, desculpa, e os ossos do tarso. E ossos irregulares, os ossos, por exemplo, né, as vértebras, os ossos da coluna são ossos irregulares, correto? Bom, e a gente parte para a segunda questão, que é para dar o nome das seguintes estruturas. Aí a gente tem a mão. Como eu falei, a mão ela é um pouquinho complexa, porque eu tenho vários ossinhos lá na região do carpo, tá? Então, vamos começar a destrinchar a mão. Primeiro, eu tenho aqui o rádio, tá? Por que aqui é o rádio? Porque aqui eu sei que é o polegar, porque eu não tenho as 3 falanges, eu só tenho 2 falanges, então eu sei que é o rádio devido a isso. Então, o número 1 é o rádio, número 2, a ulna. Continuando, o 3, aí eu começo os ossos do carpo. O 3 aí é o escafoide. O 4, o semilunar. O 5, o piramidal. E o 6, o pisiforme. Então, essa primeira fileira aqui, próxima ao rádio e à ulna, eu tenho esses 4 ossinhos: escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme. Descendo, né, a segunda fileira, né, começando aqui no número 7, eu tenho o trapézio, 8 o trapezoide, o 9 o capitato e o 10 o amato. Então, eu tenho 2 fileiras, sendo que a fileira mais próxima do rádio da ulna é escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme. Já a fileira mais distante, né, que é mais próxima já do metacarpo e das falanges, eu tenho trapézio, trapezoide, capitato e amato, certo? No próximo slide eu vou mostrar para vocês uma forma mais fácil de vocês memorizarem isso daí. E aí, descendo, né, onde já tem metacarpos. Então, aqui é metacarpo, lembrando que todos os dedos da mão eu tenho metacarpos, tá? A 11 e a 12 são metacarpos, tá? Já a 13 eu tenho uma falange proximal. Por que falange proximal? Porque está mais próxima, né? Da onde? Do metacarpo. Lembra o que eu falei para vocês? Memorizar? Proximal é o que está mais próximo. Distal é o que está mais distante. Então, tanto aqui
a 13. Como a 14, ele está me mostrando falanges proximais, tá? Já a 15 eu tenho aqui uma falange ou uma falange intermédia, desculpa, que é a falange que está no meio. E a 17, né, são falanges distais, tá? Lembrando que eu só tenho falange intermédia, né, nesses 4 dedos. O polegar eu não tenho falange intermédia, eu tenho apenas falange proximal e falange distal. Olha aqui, para facilitar a memorização de vocês. Eu falei que a gente tem 2 fileiras, certo? Então, nos ossos do carpo. A primeira fileira eu tenho aqui começando trapézio, trapezoide, capitato e amato. Tra, cá, tá? Trapézio, trapezoide, capitato e amato. E na segunda fileira, né, eu tenho também 4 ossos: escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme. Pipi, tá? Então, o jeito que vocês preferirem para memorizar: K, Pipi ou PP, tá? O jeito que vocês preferirem para memorizar. Não tem tanta importância que vocês saibam certinho o nome desses ossinhos. Eu preciso que vocês saibam que são ossos do carpo, certo? E aí a gente parte, essa outra figura estava um pouquinho confusa, né? E compreendo que na imagem ficou um pouquinho confusa para vocês conseguirem distinguir aqui principalmente 9, 10 e 11, 8, 9, 10 e 11, na verdade, né? Que a gente tem o crânio lateral, né? A imagem do crânio lateral, mas gente, o que a gente tem aqui nessa imagem amarelinha, essa parte amarelinha? É o osso frontal, que é a parte da nossa testa, né? Literalmente aqui, a parte da frente do crânio, do osso do crânio. O 2 eu tenho o parietal, né? O 3 eu tenho o temporal. 4, occipital, que é já bem ali a região da nuca, né? O 5, zigomático, zigomático é o osso da bochecha. O 6, o maxilar. 7, mandíbula. O 8, o osso nasal. 9, lacrimal. O 10, etimoide. E o 11, orbital, tá? Então, eu sei que ficou meio confuso, alguns aqui misturaram esses ossinhos aqui, principalmente o 8, 9, o 10 e o 11, mas a resposta correta é isso daí, tá? Então, o 8 é o osso nasal, o osso lá do nariz, o 9 é lacrimal, que fica aqui na região inferior da órbita, o 10 é o etimoide e o 11 é o orbital, correto? E aí essa 4, a 4 era a imagem, né, das estruturas do membro inferior. Então vamos lá. Número 1, osso ilíaco, né? Então é o osso que forma o quadril. Número 2, o fêmur. Número 3, a patela. Número 4, aqui na perna, a gente tem que lembrar que esse mais fininho é a fíbula, tá? Então lembra aqui, ó, fíbula, F de fino. Então, o osso mais fininho da perna, a fíbula. E o osso mais largo, que de fato é a canela, que a gente consegue sentir, é a tíbia, tá? E aí, descendo aqui, já estavam os nomes do tarso, os ossos do tarso, metatarso e as falanges. E a questão 5 era para vocês colocarem características dos ossos, né? 5 características. Aí no próprio material que eu mandei para vocês, eu coloquei até uma imagem aqui do material, né? Os ossos são esbranquiçados, são muito duros, se unem por intermédio das junturas ou articulações, constituem o esqueleto, né? O que mais que a gente pode colocar? Ele tem partes, né? Como epífise, diáfise. Ele pode ser esponjoso, pode ser compacto, pode ser classificado como osso longo, como osso curto. Então, tem várias características que vocês podem colocar aí como características dos ossos, tá? Aí teve gente que me mandou mensagem: professor, mas lá no material tem só 4 características e lá na questão pediu 5. Sim, que era para vocês pensarem em uma outra característica, né? Então, é para vocês usarem mesmo o raciocínio de vocês. A questão 6. Cite 5 funções do sistema esquelético. Gente, o sistema esquelético tem função de sustentação, ele consegue proteger algumas estruturas, como por exemplo, o coração. As costelas, elas servem para quê? Para proteger o coração. Se eu vou, por exemplo, dar um ferimento por arma branca, né, uma facada, vamos lá, falar a linguagem popular, uma facada na região do tórax,
dependendo da forma como eu vou introduzir essa faca, a minha costela vai proteger o quê? O coração e também o pulmão, né? O cérebro, né, ele é protegido por meio do crânio, né, do osso do crânio. Os ossos, o esqueleto, ele é base mecânica para movimento, também funciona como armazenamento de sais, por exemplo, o cálcio, e ainda participa da hematopoese. O que é a hematopoese? O suprimento de células sanguíneas. Então, ele produz células sanguíneas, células do sangue. E essa questão 7 era bem legal também, teve muita dúvida quanto a ela. Era para vocês diferenciar o esqueleto axial do esqueleto apendicular e citar quais são os ossos que compõem cada um deles. Vamos parar para pensar. Esqueleto apendicular é o que? São os ossos dos membros, tanto o membro inferior quanto o membro superior. E o esqueleto axial são os ossos do crânio, né? E as costelas e a coluna vertebral, são os ossos do tórax, certo? Então vamos lá. Esqueleto apendicular. Quais são os ossos que compõem o esqueleto apendicular? Clavícula, escápula, húmero, rádio, ulna, carpo, metacarpos e falanges. Além dos ossos do quadril, né, ou o celíaco, ou ilho, isco e pubis, fêmur, patela, tíbia, fíbula, tarso, metatarsos e falanges. São esses os ossos que compõem o esqueleto apendicular. E o esqueleto axial são os ossos do crânio, frontal, occipital, temporal, parietal, né? Os ossos da face no geral, né? Mandíbula, maxilar, nasal, orbital, lacrimal. Os ossos da coluna, né? Vértebras, sacro. E os ossos aqui, o externo e os ossos das costelas, certo? Então, o esqueleto apendicular são os ossos do membro, o esqueleto axial os ossos do crânio, costela e esqueleto, certo? E coluna, certo? A número 8, quais são as funções da coluna vertebral? Proteger a medula espinhal e os nervos, suportar o peso do corpo, ela funciona um eixo, como se fosse um pivô para quê? Para a cabeça. Tem muita função na questão da postura e também da locomoção, da sustentação. Serve como ponto de fixação para as costelas, tá? E também ela proporciona flexibilidade do corpo. É quando eu consigo girar para um lado e para o outro, consigo ir para frente e para trás, isso é a coluna vertebral que me permite, certo? Pessoal, alguma dúvida, estou à disposição, tá? Em relação a qualquer uma das questões. E é isso aí, a gente precisa estudar osso, anatomia, a gente precisa estudar, precisa desenhar para conseguir memorizar. Não tem outro jeito, só eu falando vocês não vão conseguir memorizar, tá? Eu preciso que vocês leiam, estudam, desenhem, escrevam, tá? Qualquer coisa estou à disposição. Obrigada e até a próxima aula.